Só para respeitar o cronograma, não falar que eu sou ansiosa. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, hoje a gente continua com a nossa tríade, que qual tríade é essa? Para quem está chegando na psicologia e às vezes imaginou que era uma só, né? Psicologia era uma coisa, você entrava e todo mundo saía sabendo e escolhendo, fazia tudo a mesma coisa. Que a gente tem abordagens. E essas abordagens, elas são chamadas de forças também. A gente teve a primeira força, que é a psicanálise, na semana passada. Hoje a gente tem a segunda força, que é o humanismo. E na semana que vem a gente tem a terceira força, que é a comportamental, ou behaviorismo. Ó, só para vocês já irem pesquisando, na graduação eles não falam sobre uma quarta força, mas existe uma consideração da quarta força também, então vale a pena pesquisar, a gente pode até trazer aqui depois também, porque na graduação eles não citam. Bom, difícil falar não citam, né? Não citaram para mim. Às vezes tem algum professor que fala, mas ela não está no currículo, na grade, etc. Bom, então para falar dessa segunda força, a gente trouxe o Rodrigo Vieira Rodrigues. Já tá aí? Já tô sim. Ei, Rodrigo, tudo bem? Tudo Olá, boa jóia? noite, Roberta. Você fala Te de onde? apresentar direito, a psicologia, psicólogo clínico, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, docente, supervisor clínico, analista de saúde do trabalhador e palestrante. E louco, completamente louco. São os melhores. Já adorei. Vocês estão me vendo bem? É que eu não me vejo, eu não tenho o hábito de usar o Zoom. Aí eu não Então, sei se o enquadro tá legal, tudo. Eu sei que a câmera tá ligada. tá tranquilo. E, Roberta, é você que vai projetar meu material? Não, deve estar com o Henrique, tá com você? Aí. Pronto. Nossa equipe de produção. A gente está ficando cada vez melhor, já pode ser contratado para fazer eventos. Verdade, né? Não deixa nada a desejar. Para que eu fui falar isso logo no começo? O universo sempre desconta. E vamos ver, gente, torce aí para dar tudo certo. Roberta, a gente tá mais algum tempinho, já pode ir começando? Pode? Pronto, boa noite, né? Todas e todos e todes. Que prazer, né, estar aqui com vocês, né? Eu fiquei esperando, né, o tempinho de espera aqui, né? E imaginando, né, qual o alcance, né? Hoje, né, eu estarei falando com pessoas de onde, né? De que locais, né, para além do meu Recife, né? E aí já ajudando a me apresentar, né? Sou de Recife, ó, sou Gonçalo, São Paulo, que legal, Rio de Janeiro, né? E sou bem bairrista, né? Eu tenho um sotaque bem forte e bem marcado, né? Esse sou eu, né? Porto Alegre também, Contagem, Minas Gerais, Bahia, né? Que legal, né? E gosto bastante, né, de ser quem eu sou. Estou me perguntando aqui também, né? Eu não tenho, né, tanta habilidade com tecnologia, né? Esse é um dos meus pontos também, né? Não sei se tem algum aluno por aí. Se tiver, oi, gente, né? Mais um prazer, né? Tá aqui, né? Construindo junto, né? Quem está comigo na cadeira de fenomenologia, né? Vai escutar mais um pouquinho ali, né? Porque humanismo, né, que é a terceira força em psicologia, né? A gente tem a comportamental e a psicanálise como as duas primeiras forças. O humanismo chega exatamente num momento ali, né, importante dos anos 50, né, para quebrar, né, um pouco da hegemonia que se existia para olhar o sujeito. E aí, falando de sujeito, oi, gente, prazer, né? Esse sou eu, né? Me chamo Rodrigo, né?
dentre tantas coisas que eu sou, eu destaquei algumas aqui, né? Sou amigo, sou marido, né? Sou filho, sou irmão, sou pai de pet, né? Sou geek. Para quem é de fora, né? Sou tabacudo, né? Que é para dizer, eu tenho um traço infantilizado, né? Eu também sou bem ácido, né? Quem tiver aí que me conhece, eu botei Aí tem que ácido, tô explicar até mesmo. Eu achei que você era romântico. fumante, você acredita? Que você falou tabacudo. É porque é daqui de Recife, é aqui de Pernambuco, né? Que é para falar, ó, né? Senão seria tabagista. Eu sou É, não, mas podia tabacudo, eu ser a sou zoeira, né? besta, Eu sou né? Eu tabacudo. sou brincalhão, né? Eu sou desse jeito, eu não sou um homem super sério, né? Esse não sou eu, né? Pelo contrário, né? Eu mantenho as coisas ali, né? Mais com humor, né? Também sou ácido, sou psicólogo, bastante ansioso, né? Sou professor, tenho, né? O pensamento acelerado. Você está indo, eu já estou indo e vim 400 vezes, né? Também sou supervisor clínico dentro da abordagem humanista, extremamente apaixonado, intenso, debochado, né? E com tantas e tantas histórias, né, para contar e tantas outras características para falar. E aí escolhi trazer essa apresentação já informal, que é a base de como eu gosto de ser, e também para a gente já ir criticando, né? Que é isso que o humanismo traz dentro da psicologia. A gente não vai trabalhar o sujeito. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu sou professor, né? Eu sou um tanto de coisas que se misturam e que para mim dá certo. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu posso ser quem eu quero ser ou quem eu sou de fato, né? Essa teoria chama teoria paradoxal da mudança. Até recortei, né, um pouquinho aqui da fala de Rogers para abrir, né, descobrir, né, que sou mais eficaz quando me posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me e quando posso ser eu mesmo. Quanto mais eu me conheço e me aceito, mais eu me liberto e mais eu posso escolher, né, ser ou não ser alguma coisa. Boa noite a quem está chegando. Já começamos, né? Tem um tempinho, só estou me apresentando, né? Fiquem à vontade, puxa a cadeirinha, né? E aí vamos conversar um pouquinho, né, sobre o humanismo? Pode passar o slide. Gente, psicologia humanista. Essa é a chamada, né, da gente hoje. Quero já deixar bem claro também, gente, psicologia humanista, né, ou humanismo, né, dentro da psicologia, né, é um movimento gigantesco. Quero agradecer ao pessoal do Desembolando, que massa, que ideia, né, trazendo aqui já para o pessoal, eu não sei aqui se tem primeiro período, segundo, nono, Ó, uma normalmente abertura. tem todos, assim, teoricamente a gente está fazendo para calouros, mas tem gente que forma e ainda tem dúvida de muita coisa, né? Então, vem Sim. gente de outros lugares, o público é amplo, mas o foco, principalmente para falar né, das abordagens, é o calor. E aí, que legal poder, né, já ir experimentando, abrindo ali. Olha, Esdras, tudo bom, Esdras? Né, experimentando, né, sentindo, né, percebendo. Eu gosto muito de uma fala, pessoal. É uma fala minha em sala de aula. Invistam no tesão de vocês. Não invistam no que vocês não gostem. Talvez não faça muito sentido, né? Eu não estou aqui para criticar nada. Eu estou para falar do que eu mais gosto, né, em psicologia, né, que é a abordagem fenomenológica existencial humanista, né, que é a minha forma de trabalhar. E vocês vão percebendo que, para além do trabalho, é uma forma de sentir o mundo, é para além de uma técnica, mas a gente vai criticar o tecnicismo já já. E aí, o que foi que eu destaquei para vocês? Né? Surge como uma reação ao determinismo, né, nas outras práticas psicoterapêuticas. Logo, né, a gente tinha, né, uma força gigante da psicanálise, né, e os seus pressupostos né, freudianos do inconsciente, e a gente tem também o comportamentalismo, né, com sua força na ciência
positivista, né, daquilo que se prova e que se é quantificado. Dentro dessa posição, né, surge o humanismo, né, o movimento que não é apenas psicológico, né, é um movimento humano, mais global, tá na arte, né, tá na música, né, no teatro, tá em outra forma. Já estou trazendo para vocês irem sentindo. Tá em outra forma de perceber o humano e as relações humanas. Rodrigo, eu amo psicanálise, mas eu não sei se é isso que eu quero, trabalhar com isso. Experimenta, né? Que bom, né? Ó, temos 369 pessoas aqui, né? Esse momento nunca mais se repetirá, né? No curso da história. Olha eu falando da efemeridade de tempo, né? Dentro do humanismo também. Então, todos nós Rodrigo, eu posso seremos falar só uma afetados. coisinha? É porque eu sempre Perdão? penso Posso falar uma coisinha? É porque eu Pode. sempre penso nos calouros que chegaram agora e que estão escutando. Então, por exemplo, às vezes, como você citou o positivismo, pode ter muita gente que acha que positivismo é aquela coisa de ser positivo. E não, positivismo é uma escola que as coisas precisavam Isso. existir concretamente, né? Uhum. De forma. Isso. é, Roberta, é mais que isso, né? Quando a gente vai estudar o curso da história, em um bloco da humanidade, a forma de se conceber conhecimento era a partir do positivismo. Era a partir do que se provava, né? Se observava e se provava cientificamente. E aí, vamos continuar caminhando? O ser humano possui em si, né, uma força de autorrealização que conduz o indivíduo ao desenvolvimento, uma personalidade criativa e saudável. Esse ponto, né, já vem aqui criticando um pensamento da época. A gente não vai estar olhando apenas para o positivismo, que é aquilo que eu consigo comprovar pela ciência, porque o ser humano é muito maior do que isso, e não necessariamente, né, pela biologia apenas, embora óbvio que a gente vai trabalhar, né, com a biologia da coisa e nem, né, com a transgeracionalidade ou apenas o inconsciente, né? O movimento humanista vem a trazer o ser humano para o foco, para o centro, né, das suas questões e dele e entendendo, né, como vai sendo interpretado esse mundo, né, que nos cerca. E aí, não sei se tem algum aluno meu aqui de fenomenologia. O que é que a gente tem no tronco fenomenológico? Quem for do primeirão, vocês vão chegar lá. Ó, Gente, tá né? cheio de elogio, professor maravilhoso, amo, tal, então é capaz de ter mesmo. Aí eu vou aproveitar e falar, gente, a fenomenologia é como se fosse um desdobramento, ela nasce do humanismo, só é porque eu sempre estou pensando com cabeça de quem acabou de É o chegar, porque eu oposto, tô Roberta. Né? ah, A forma fenomenológica de olhar uma situação, né? Ela é mais filosófica e vem um pouquinho antes. não, Ali, né? É assim, eu falo assim, o a humanismo que psicologia vai, fenomenológica, né? né, ela faz parte do humanismo. Isso, é porque o humanismo, ele vai pegar ali, né, algo da fenomenologia, né, que é o que eu quero trazer agora. Ah, Uma visão de mundo a partir do olhar de Russell, um filósofo que diz assim, basicamente, as coisas não existem, somos nós que olhamos as coisas. Então, eu gosto muito de explicar a partir da relação humana. Levanta a mão aí, quem tem irmão, né, irmão e irmãs, ou até filho único. Se eu perguntar ao irmão de vocês quem é o pai, quem é teu pai, quem é tua mãe, teu tio, tua tia, né? E eu gosto muito de usar o exemplo dos gêmeos, né? Irmãos gêmeos. Eles vão ter, provavelmente, a própria interpretação de sentimento do mundo. E aí, opa, mas não é o mesmo pai e a mesma mãe? Sim, eles não nasceram no mesmo recorte geracional de tudo. Não necessariamente, né? Porque cada um interpreta o mundo a partir, né, da própria estrutura, né, egóica, né, da minha biologia, da minha cultura, da minha história, né, de como eu percebo e sinto o mundo. Isso aí é fenomenologia, é o tronco principal que o humanismo vai lá pegar, né? Que Rogers vai partir, né, desse olhar também dessa questão para dizer não tem como a gente avaliar, né, ou pressupor algo do sujeito
se o mundo é sentido de uma forma muito única, muito singular. Essa é a proposta humanista de olhar. Por isso que a gente fala, né, de abordagem fenomenológica, existencial, humanista, né? É o humanismo quem vai pegar a fenomenologia que já existia, mas que não era da psicologia, o existencialismo que já existia, mas que não era da psicologia, e vai estruturar e formar uma abordagem. E aí eu sou suspeito a falar, né, porque é uma abordagem muito linda, libertadora, anarquista também, quando, né, se propõe a quebrar o que já existe. Tanto que a nossa proposta é uma proposta pré-reflexiva. O senhor sabe, né, doutor? Quem é mãe, não. Sei não, como é para tu ser mãe? De que mãe tu estás falando? Mas vê, a gente entende quando um sujeito quer falar de mãe. Ah, Rodrigo, tu é de Recife, então tu me entende, né? Eu não sei o que você aprendeu, né, de Recife. Talvez não seja o mesmo Recife que eu tenho guardado dentro de mim. E a gente pode morar no mesmo bairro, na mesma rua. Cada um sente o mundo e apreende as coisas a partir da própria vivência. Essa é a nossa proposta. Daí a gente vai precisar. E aí alguém pode estar se perguntando ou escrevendo: gente, isso não é óbvio, não? Talvez, eu espero que já esteja óbvio, mas é óbvio nos moldes do agora, porque nós, enquanto, né, ciência, já caminhamos um bocado de lá para cá. E aí a gente vem, né, aprendendo, né, se modificando. E aí já entrando em outra teoria, porque as coisas não são estáticas, as coisas são, né, plausíveis ali à mudança, né, no decorrer, né, das eras, das pessoas, das experiências de uma vida. Destaquei também, né, dois grandes nomes, né, dentro do humanismo, embora tenham outros, né, como por exemplo Maslow, né, e Rogers. Mas a gente teria Pels, a gente teria Moreno ali, né, mas que foram fundamentais para estruturar, né, a psicologia humanista. Aí temos, né, que vale a pena vocês, né, estarem dando uma olhada. Depois o pessoal do Desembolando pode disponibilizar, né, para quem não quiser ficar tirando print ou escrevendo agora, só prestar atenção. Ó, do desdobramento do humanismo, a gente tem Gestalt terapia, que, né, é a abordagem que eu sigo, né, a ACP, que é, né, a de Rogers, já é centrada na pessoa, psicodrama de Moreno, né, a psicologia fenomenológica existencial, que é um desdobramento maior. A gente tem Dasein Análise, que também vai estar mais próxima, né, do humanismo, né, do que de outra abordagem, embora vá beber um pouquinho mais ali do existencialismo. Pessoal, uma proposta que eu estava pensando aqui para gente, né, foi, né, para mim, né, de trazer algumas imagens que vocês têm acesso e eu também. Então, eu tenho alguns recortes, né, de páginas do Instagram ali para a gente estar refletindo e onde eu quero chegar. A forma humanista, né, é uma lente que podemos interpretar o mundo, né? Ela está no nosso dia a dia de alguma forma. Só que, né, depende, né, do projetar do olhar de cada um. E cada um aqui, essas 402 pessoas, três, inclusive eu, né, tem a própria forma de olhar, né, para uma situação, para uma questão e para as coisas do mundo. O indivíduo possui possibilidades inimagináveis de compreender-se, né, de modificar os conceitos que tem de si mesmo, suas posturas e seu comportamento. Esse potencial pode ser liberado se a pessoa puder ser trazida a uma situação caracterizada por um clima favorável para o desenvolvimento psíquico. Em outras palavras, né, o sujeito nasce criativo e saudável, a depender da relação, né, em que vai tendo com o mundo, com a família, com os outros grupos sociais e com as coisas. Com essas coisas, eu já quero colocar racismo, machismo, né, homofobia, né, e tantas outras coisas que existem no mundo e que pode bloquear o amadurecimento ali e a forma saudável de cada sujeito. Pode passar o slide. Até aqui, pessoal. Tô falando em grego com alguém. Inglês não, que muita gente pode entender inglês, né? Mas está muito desconectado, porque aí a gente vai, né, também.
adaptando a linguagem. E como eu estava dizendo, pessoal, né, olha só, o humanismo, né, a forma de interpretar o mundo, né, a partir da fenomenologia e existencialismo, está no dia a dia. Vê, eu até deixei aqui a página de onde eu tirei. Trechos de livro. Bendita seja a nossa vontade diária de ser melhor do que ontem e não querer ser, né, e não melhor do que ninguém. Olha só que coisa. Oi, Candice, boa noite, né? Esse incômodo, muitas vezes, o que é interpretado como incômodo, né, como uma vontade de ser diferente, nós podemos pegar essa característica e patologizar, ou podemos lançar um outro olhar para a questão e dizer, né, você não está mais confortável desse jeito, aparentemente. O que é que você quer? E olha quem eu trouxe aqui, né? A partir da revista TPM, um recorte, né, de Carolina Maria de Jesus. Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é desconectado, né? Ou só rolando ali o feed sem prestar atenção, pode parecer apenas algo banal. Mas o quanto tem de humanismo aqui nesses posts, falando, né, de tantas teorias que nós trabalhamos e vivenciamos no nosso dia a dia, né? Não quero mais ser desse jeito, né? Não quero mais, né, ser gestalt terapeuta. Sim, vou usar da minha liberdade, do meu livre-arbítrio e do meu potencial. Agora eu quero ser de tal abordagem. Que bom, né? O sujeito é livre e ele tem o potencial ali de modificar-se, né? Uma vez que se aceite, né? Essa é uma das propostas e já um dos posicionamentos, né, que temos frente ao mundo, né? Independente ali da abordagem, mas que na fenomenologia existencialismo, né, aqui no humanismo, a gente tem como pressuposto essa liberdade, né, essa forma de ser do outro, entendendo, respeitando e aceitando, né, que esse outro é dotado de história, é dotado da própria sabedoria. Mas eu vou chegar na conduta, né, do psicólogo. Pode passar o slide. Né? E como características, gente, né, trouxe aqui algumas pouquíssimas características, porque não dava, né? Temos um recorte de 1 hora, mas hoje é sobre sentir, né, o sabor e aprofundá-lo, se quiser, né, ou não. Mas eu gostei muito da abertura de Roberta, Roberta trazendo lá. Gente, são 3 forças, né? São 4. A faculdade vão apresentar 3. Gente, ninguém aqui vai ser só humanista, né? Nós seremos psicólogos. E uma vez psicólogos, precisamos entender, né, como funciona a psicanálise, como funciona a TCC e como funciona o humanismo. A minha proposta é que vocês aprofundem, e aí é só a minha, tá? Cada um vê como é que quer fazer. Aprofundem o que mais gostar, né? Na minha relação comigo mesmo, é o que eu mais gosto. Eu adoro fazer o que eu quero fazer. E aí, que legal é vocês estarem experimentando, né? Aqui mesmo, en passant, né? Hoje é só uma provinha, né? Mas que vocês podem levar para o resto da vida. O não julgamento, né? Como é que eu posso, pessoal, julgar a experiência do outro se eu não sou o outro? Eu não estava lá, né? Eu não senti, né? Não tem como saber ali, né? Como poderia ser. Poderia, deveria é um verbo que cabe, né, tantas e tantas milhões de interpretações. Mas só a gente que está na relação, às vezes é que sabe. E às vezes é o que foi possível viver. Hoje eu estava explicando para a turma da manhã. Eu não sei, né, se no nosso grupo aqui, 410, alguém fez outra faculdade antes, sonhando com psicologia. E aí não sei, né? Eu não sei se, né, é certo ou errado, eu não sei. Às vezes as pessoas têm que fazer. Eu fiz direito para agradar minha família, né? Eu fiz engenharia porque eu fiquei com medo de não conseguir me sustentar, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá tudo bem, faz parte ali, né? Agora que você já sabe, ou agora que você já chegou em outro lugar, né? Você pode tocar a vida, né? De outra forma. Oi, Zaira, boa noite, né? De outra forma, de outro jeito. Então, não tem, né? Ou melhor, nossa proposta tem como julgar? Sim, sempre tem, né? A nossa proposta é do não julgamento, inclusive ajudar o outro
a não estar preso nesse lugar de julgamento, né? Que não constrói, que não facilita. E aí, dentro disso, a gente pode, né, estar ali com uma escuta mais empática, né, com mais cautela, né, como eu acabaram de escrever aqui, né? Oi, Elizabeth, Elizabeth, ó, oi, Jana. Boa noite. A gente pode estar mais empático, né? A realidade do outro, o outro sendo o outro. Eu faria diferente? Talvez, mas eu não sou o outro. O outro deu, que essa é uma proposta humanista, o outro deu tudo que ele podia naquele momento, dentro das possibilidades. Eu, enquanto terapeuta, né, sou uma pessoa que posso promover uma reflexão. Mas, vê, estou todo arrepiado enquanto eu falo. Mas eu promovendo agora não é ontem, é agora, né? O ontem já passou. E agora que você Ah, refletiu, Rodrigo, isso, é oi? porque de vez em quando estão levantando umas mãozinhas aqui, aí eu queria falar o seguinte, assim, como a gente tem pouco tempo, eu acho Oi, importante Flor. deixar ele falar e no final fazer perguntas, até porque às vezes as perguntas já são respondidas pelos próximos slides. Então, para a gente esperar mais para o final, né? Sim, E só para sim. falar uma coisa, assim, para ajudar a gente conseguir diferenciar alguma coisinha, assim, de uma forma bem objetivo. Por exemplo, no humanismo, você está falando assim, olha, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai mudar? O que que é que você quer? Então, como que você vai atrás disso? Já difere um pouco da psicanálise, que é o porquê, o que te fez ser assim. E o humanismo já, o que vai te fazer ser diferente do que você está. Então, isso já porque isso também reverbera em alguém o que que eu prefiro, né? Ir lá e descobrir de onde veio, ou eu ir no porquê, no como, só para dar Sim. essas dicas assim que a gente custa pegar, aí eu jogo mastigadinha. Isso, e a gente vai se preocupar, Roberto, principalmente no como, né? Como você se relaciona. Roberta, obrigada pelo toque, vou até dar uma acelerada. A não patologização, né? Nós não trabalhamos com patologizar. Mas existe patologia, existe diagnóstico, existe, mas não é a nossa pedra principal. Tanto que na redução fenomenológica, que é uma proposta de intervenção, vamos chegar, né? Estou aqui, tenho depressão. Depressão não é você ainda. E a gente vai entrar na tua história com muito respeito, com muito cuidado. Olha aqui, a ênfase no eu, né? É na tua história e vamos chegar em alguma questão sua, né? Propositadamente sua, né? Seja ela de um sentimento, de um acontecimento, é como você, né, lança consciência para os fatos e para as coisas. Daí, as dimensões existencialistas, né, também são bem importantes, né, ali para que a gente vá entendendo, né, o que é que o existencialismo, né, ele prega, né, ali, né, Merleau-Ponty, né, também, né, o mundo não tem nenhuma essência. Eu não sei do que você está falando, né, porque existir coloca a gente no mundo de uma forma, né, que teremos que dar significado às coisas, ainda que as coisas existam, né? Por isso que quem está aí comigo em sala de aula, eu falo muito pai e mãe, mãe e pai, né? Porque é uma forma de criticar ali, né, um pressuposto social que existe, mas que cada um vai entender, sentir e dar significado ao mundo interno, né, da própria forma. Pode passar o slide. Oi, Ana, boa noite. Né? Humanismo existencial. O objetivo geral do movimento humanista existencial era favorecer o encontro da pessoa com suas próprias potencialidades, mais do que buscar corrigir um comportamento, né? Comportamentos problemáticos ou curar doenças. Né? Nós bebemos de outra forma de entender, tanto, né, que a abordagem humanista ela é bastante pautada ali na ideia de cidadania do jeito que Roberta é, Roberta merece existir, né? E tem lugar nesse nosso mundo. Rodrigo também. Por isso, pessoal, que eu fiz questão, né, de me apresentar trazendo características aceitas e não tão aceitas. Um psicólogo tão ansioso desse jeito, porque vocês não me ouviram falar um palavrão. Quem é aqui da minha sala de aula sabe, que boca suja. Esse sou eu e tenho o direito de existir, né? Oi, Larissa, boa noite, né? Esse sou eu dessa forma,
né? E tenho o direito, talvez eu mude, talvez eu não mude, vai depender né, da minha relação comigo mesmo, né? De como eu gosto, eu não gosto, é saudável. Para mim, sou eu no comando de mim mesmo, né? Daí, né, nas abordagens humanistas, né, a gente vai saber do outro como é aquilo para ele. Tem problema para Rodrigo, você falar tanto palavrão? Para mim, não. Se eu me perder muito, talvez até tenha, né? Mas eu sei, né? Eu sei lidar com isso, né? Eu me conheço ali, né? E gosto de ser quem eu sou. Pode passar o Rodrigo, slide. eu queria pedir licença só para dar um presente, que eu gosto de dar sempre que eu tenho oportunidade. Porque tá lá, é ênfase no eu, então é o que eu gosto, o que eu quero. E a questão é que a gente não foi criado e nem como é que Isso, fala? Incentivado a pensar na gente. A única palavra, basicamente, que tem se referindo a eu fazer por mim é o egoísmo. Então, eu gosto de dar a palavra que uma vez eu ouvi de uma pessoa, que é o euísmo. O ego quer mais para ele, quer o melhor para ele, quer, né, só para sim, ele. O euísmo, ele quer para mim também. Então, isso não quer dizer fazer nada contra alguém. A gente fazer por nós mesmos não é errado, não é pecado, não é egoísmo. No mínimo, uma obrigação. Só que não é assim que sim, ensinaram a gente ver. Então, eu gosto de dar esse presente, porque às vezes a pessoa fala assim, vem, entendi, é para fazer no eu. Mas aí na hora dá aquele bug interno, um curto-circuito, porque ela fala assim, opa, mas isso está errado. E não está sim, errado fazer por você mesma. Isso é egoísmo. isso. Outro ponto, Roberta, muito boa a tua colocação, obrigado, é a questão, né, de se responsabilizar. Quando eu digo eu gosto, eu quero, eita, se eu me ouvir falando, agora eu tenho responsabilidade comigo também, né, de como será, né, daqui para frente ali do que projetar, né? E aí Nietzsche quem vai trazer, né? Mas esse projeto para Deus, projeto para a sociedade. Eu tinha uma consultante que dizia assim, Rodrigo, ela era formada, é formada em ciências sociais, ela é socióloga, né? Nós mulheres, que mulheres? Você. Entendi, né? Como é para tu? Porque não dá para falar em linhas gerais, né? Cada um vai trazer a própria experiência. Essa é a proposta do humanismo. A relação terapêutica é o foco, né? Considera todos os diagnósticos, mas sempre de forma individual. Então, não tem como saber, né, a partir, né, de uma relação estrutural. Daí, pessoal, a crítica ao positivismo. Não dá para a gente falar, né, crise de ansiedade. Sim, a gente entende, nós estudamos muito isso na faculdade, mas do que é que a gente está falando? Como o outro percebe, como o outro entende, como o outro sentiu e como o outro deu sentido. E às vezes, né, para quem se identificar muito com a abordagem, é de forma tão cruel que somos ensinados, daí a fala de Roberta é muito boa, a não ser humano. Então, acabei de perder, né, um parente ou um projeto pessoal e tô arrasado, tô muito triste. Não, não posso ficar triste. Tudo que me cabe é ficar triste agora. Acabei de ver uma pessoa sendo atropelada. Eu tô aqui, né? Tá tudo bem, sua ansiedade precisou chegar, né? Os sentimentos existem, né? E não é inimigo de ninguém. Eu gosto muito da fala de Pels, né? Que é quem vai ser o desdobramento maior da gestalterapia, quando ele traz: nenhum sentimento é melhor que o outro. Todos têm vez, né? Aqui na nossa sociedade. Mas todo mundo aqui, né, está estudando, né, e se relaciona em sociedade. As pessoas não estão interessadas em dor, em desespero, em angústia, em sofrimento. Somos nós, gente. Daí eu queria muito falar isso para vocês, né? Somos nós, às vezes, que puxamos a cadeira, né, e dialogamos com essas características das pessoas, né? E que bom é poder fazer isso, né, para humanizar a relação. E aí, humanista, humanização, né, é sobre a relação terapêutica, né? Na Gestalt terapia, a gente tem uma proposta também, que é se relacionando comigo de forma saudável, você pode se identificar e levar essa forma de se relacionar livre, de igual para igual. Eu não estou acima de você, eu só estudei psicologia e você, né, pode ir levando isso aqui, né, para onde você quiser. Fique à vontade, o aprendizado é nosso, cada um leva para algum lugar. Exemplo, como é a depressão de fulano? Como acontece com ele?
né? Como ele se sente. A gente não generaliza, né? Eita, chegou um caso aqui. É o quê? Borderline. Não, não é borderline. Borderline é uma teoria, né? É uma estrutura de estudo, né? Para nós humanistas, é a forma de se relacionar. É uma pessoa que ama, é amada, né? Que vive, que vive, que revive. É tudo ao mesmo tempo, iguais todas as outras, né? Somos todos humanos aqui. Pode passar o slide. É, uma vantagem do humanismo também é até ver isso. Se é a pessoa que vai te falar o que ela tem, se é ela que vai trazer o mundo dela, fica menos arriscado esse diagnóstico, é, como é que fala? Precipitado que acaba acontecendo, né? Porque às vezes ela tá triste. E as pessoas hoje, é o que você falou de sentimentos. Eu gosto de falar que não existe sentimento ruim, existe sentimento Isso, desconfortável. Mas eles são importantes, eles estão te trazendo alguma coisa para aprender. Aí a pessoa fica triste e acha que está com depressão, isso. né? É, Então, Roberta, tem outra questão também que eu atravesso muito na minha clínica, que é assim, ou então dos estudantes. Não, né, vou até trazer um preconceito. Quando eu era estudante de psicologia, né, graduandos que nem vocês, existia muito preconceito. Ai, vai para humanismo? É só. E aí, como é isso para você? Gente, tem muita teoria, né? Tem muita coisa para olhar e se trabalhar. Inclusive, né, se a gente não diagnostica, né, podemos também estar prendendo, né, os nossos consultantes, pacientes, clientes ali, né, a uma proposta que não tem que ser nossa. Eu não quero diagnóstico, mas fulano, né, o que é que você acha, né? Como é que tá a tua angústia? Tu vem me relatando que não vem dormindo há 3 meses. Como é para você isso? Né? E a gente pode conversar sobre indicação, né? É porque, Roberta, tem gente que fica, sempre tem radicais, em todos, né? Em todas as abordagens, em todas as formas. Radicalismo é uma possibilidade humana. E aí também tem dentro do humanismo. E às vezes se esquecem que são psicólogos. A nossa proposta é não enquadrar, a gente vai dialogar, né? Gostaria que você procurasse, né? Seria, né, interessante para você, né, procurar ajuda, né? Fisioterapeuta, uma coisa ou outra. Você vem se queixando dessa dor no braço, a gente vai entrando como é para você, né? Você acha que tem sentido, mas também nos colocamos. É a relação, eu acabei de dizer isso no outro slide. A relação terapêutica é o foco, né, da nossa relação. Então, dentro disso, né, vai cabendo demasiadas possibilidades, libertando o outro, não taxando, né, e não obrigando. Dica para um psicólogo, né? Para quem quer seguir a abordagem. Gente, se trabalhar como pessoa, né? Não só em psicoterapia. Inclusive, eu gosto muito, né, de um recorte de Rogers, quando ele traz: nem todo mundo precisará fazer psicoterapia. Vê, ele disse isso lá atrás, anos 50, 60, e hoje a gente está vivendo a romantização. Vai para terapia, leva isso para terapia. Não, algumas pessoas não farão terapia, né? E serão trabalhadas pelo mundo, pela vida, pelas possibilidades, pelos amigos que estudam psicologia, porque vão ouvir, porque vão sentir, né? Mas para nós aqui, né, vale a pena investir, né? Dentro do humanismo, a técnica é muito importante, é o mais importante, Rodrigo. Não sei, não sei como é para cada um. Porém, quem você é, né? Você que está me ouvindo aí, né? Dentro dessas 439 pessoas, quem você é e como você sente o mundo é também o mais importante, porque é você quem vai estar com a outra pessoa, né? Que você esteja bem, que você não esteja tão preso a essas amarras sociais, né? E também condicionantes, como, por exemplo, querer tirar o outro da angústia. Tô tão angustiado. Vamos falar dessa angústia, né? Eita, como é que eu faço para tirar fulano da angústia? Não, a gente não vai tirar. A gente vai caminhar junto com ele dentro da angústia, né? Entender a angústia dele e ele também ali, né? Porque de repente, como eu estava trazendo um luto, né? Minha gata morreu no São João e a gente eu senti um desamparo tão grande, tão grande, tão grande. Eu não sei se um remédio me tiraria daquilo. Eu não sei se alguém me tiraria, né? Isso fala da minha própria relação com ela. Passamos 20, 21 anos juntos.
né, aquela dor falava de tanta coisa que eu vivi e que era importante para mim, né? Mas cada um vai escolher. Você pode tomar medicação se você quiser. Eu estou aqui para caminhar junto contigo, com ou sem. Buscar espaços onde conseguimos nos perceber, sentir, usar o nosso potencial, né? Que é importante para cada um de nós, né? Desenvolver-se de forma integral. Faculdade, importantíssimo, né? A técnica, a troca com o professor, mas, né, perceber-se, aceitar-se, né? Ali também faz parte de uma proposta humanista. Pode passar o slide. Olha o compromisso da gente É, com a gente mesmo. eu acho uma coisa importante também para todo mundo que serve para qualquer abordagem, na verdade, que é um dos alicerces do humanismo, eu falando correndo, é a autenticidade. E isso é muito legal, porque, Isso. por exemplo, às vezes você acha que você tem que ter um porte, você cria uma persona para atender a outra, que não é você, e a pessoa fica achando que você faz tudo certo e que ela que é errada. E se você acha que você tem que ser assim, você nunca começa a atender, porque você fala assim, nossa, mas eu faço tanta bobagem. Eu falaria outra coisa, viu, Rodrigo? É só porque tem muita gente, eu ia falar outra coisa, mas vamos só chamar de bobagem. A gente faz tanta bobagem, igual qualquer ser humano. Se você não é humano, como que você vai enxergar um outro humano? Sim, como é que vai ser? Então, E dentro dessa proposta, essa Roberta, que é de humano autenticidade. para humano, Uhum. que Em a gente vai qualquer se abordagem, estender. né, gente? Mas Uhum. lembrando isso, que tem no humanismo, mas que serve, aliás, para qualquer coisa da vida, né? Lembrar que a gente é humano. Isso. Né? É a postura, né? É como você vai se portar frente ao outro. Inclusive, Roberta, foi muito bom tu falar disso, porque algumas pessoas falam assim, ah, é porque na psicanálise, gente, na psicanálise ortodoxa, a psicanálise, o comportamental, né, transpessoal, vem evoluindo com o passar, né? A gente já não tem essa visão, né, tão quadradinha, meramente teórica. Se ainda existir, e pode existir dentro da minha abordagem também, fala mais do profissional do que da teoria, né? Para quem quiser sentir muito controle, né? Muito suposto saber, se trabalhe, né? Porque ser psicólogo é também libertar. E aí, libertar você de uma caixinha para colocá-la em outra, né? Eu costumo trazer o recorte do feminismo. Uma mulher hoje pode ser dona de casa se ela quiser? Pode. Se nós mulheres lutamos tanto para quebrar isso, já está dito, uma mulher pode ser o que ela quiser, inclusive dependente, se ela quiser, né, ou fizer sentido para ela. A gente não vai trazer, essa visão é mais existencialista, né? O que é melhor ou pior. É o outro quem vai dar sentido. Até porque, né, estava dizendo a vocês, a cidadania é um pressuposto importante. Todas as características existem. É o outro quem vai dar sentido para ela. E aí trouxe, é até mais recente, esse recorte aqui do Óbvios. Olha que legal, olha que lindo. Navegar pela incerteza é desapegar do controle, aprender a fluir com a intuição e aceitar quando expectativas são frustradas. Gente, frustrar a expectativa, eu não sei vocês, mas eu fico mordido. Mas faz parte, né? Nascemos humanos, né? Tudo isso nos rodeia. Agora, como cada um vai se relacionar, aí é outra história. Precisamos cultivar a habilidade de navegar pela incerteza, porque a beleza da vida é sua impermanência. Olha só, as coisas não ficam. Dentro do humanismo, né, temos a ideia de efemeridade, ou seja, as coisas não ficam, as coisas transitam. Tanto que eu vou sair diferente daqui e vocês sairão diferentes também, né, dessa nossa proposta, desse nosso encontro. Ainda que seja gravado, o que a gente sentiu, o que a gente percebeu de insight, né, de prazer e de desprazer, pertence ao dia, hoje é que dia? Ao dia 18, né? Entre 18 horas e 19. E a depender aí de onde vocês estão, né, com outro fuso horário. É assim, né, que vamos nos relacionando, né, e caminhando. Porém, né, e aí, Roberto estava trazendo de forma muito legal, a nossa cultura não nos propicia isso o tempo todo. Onde é que eu quero chegar com isso? Ser um psicólogo humanista é, por muitas vezes, remar contra a maré. Sair um pouco dessa loucura do que tem que ser ou tem que mostrar no Instagram. Não, né? Vai ser como você quiser ser, porque esse mundo é seu também.
né, você tem o direito de existir dentro, né, do seu conjunto de possibilidades que pode ser mudado, né, depende de você. E o que não depender, né, a gente vai caminhar, por isso, né, a proposta de suportar a frustração. Por que eu digo isso? Né? Porque eu sou um homem branco, né, homo, cis, né, recifense. Eu não posso dizer, né, que uma mulher preta, né, do Piauí, né, ali com um modelo de vida, eu chegar e dizer, não, porque a liberdade. E aí, opa, liberdade em que realidade? Sim, somos frustrados, né, pela própria realidade. A gente precisa, né, adaptar, precisa, né, ali, né, cada um vai entendendo, sentindo e se adaptando, né, ao próprio recorte. Eu nunca passei, né, pelo experimento, né, de entrar numa loja e de alguém me seguir. Um cliente que eu estava atendendo, né, ali em meados da pandemia, disse que a coisa mais difícil da vida dele, né, foi pedir ao filho, né, que não brigasse, né, caso alguém o perseguisse pela cor da pele dele, né, porque no local que ele estava morando estava existindo um movimento, né, muito complicado social. E aí veja, né, por isso que no slide interior eu falei de trabalhar a si mesmo. Não é fácil ouvir isso. Isso machuca, né? Isso me machuca. E eu vou usar, né, o meu próprio machucado na relação terapêutica, empaticamente, para dar suporte ao outro. Não é um momento fácil. Porém, né, a vida é factual, né? Isso nós psicólogos entendemos, né? E podemos ir caminhando, né, para outra situação. Ele deu o melhor que ele pôde dar naquele momento. Pode passar o slide. E aí, gente, né? Fiz uma apresentação bem curtinha, mas bem curtinha mesmo. Aqui não é 0,001, né? Essa proposta, por isso que eu estava criticando. Para quem fala que não tem nada, não tem teoria, é só sentar e perguntar. E aí, né? Como é isso para você? Não é. É grande e é muito gostoso. Eu acabei de dizer aqui na clínica, estou na clínica, né? Hoje eu dou supervisão. É muito gostoso ser psicólogo, mas é de muita responsabilidade também. E aí, que legal, né, poder abrir, né, e estar nesse momento com vocês, que é um momento político também, porque vamos nos adaptando aqui, né, e aprendendo, e tudo que a gente aprende a gente consegue replicar, né, aos que tiverem o desejo de continuar os estudos, né, eu aproveito o convite do Desembolando, né, para lançar em primeira mão, porque eu não tinha tido, né, essa experiência e esse desejo desse jeito, né, o meu próprio grupo de estudos, né, sobre fenomenologia, existencialismo e humanismo. Quando o Desembolando me convidou, eu comecei a confabular, né? Gente, será que isso é maior, né? Maior do que o que está posto, né? Será que as faculdades vêm aproveitando bem, né? Será que a gente consegue hoje? Eu acabei de dizer, né? Às vezes, psicoterapia dentro do humanismo, né, é remar contra a maré, é sair, né, dessa aceleração de ter que ser porque tem que ser. Que tal a gente aprofundar, né? A gente lançando, né, um olhar para isso. E aí, estou deixando aqui os meus contatos, né? Esse sou eu, inclusive estou com a mesma brusinha nisso, né? E a gente pode ir combinando, né? Eu não tenho um modelo propriamente dito, né? Mas eu quero ouvir vocês. Então, né, me sigam por lá, né? Eu vou lançar mais a proposta e a gente pode ir construindo, que é o verbo mais utilizado dentro da fenomenologia. Eu gosto muito da ideia não, que é uma teoria. Nenhuma relação humana está pronta. Ela é feita a quatro mãos. Duas minhas, duas de vocês, e nós vamos construindo, dentro das possibilidades e do que for saudável, aqui, né, o que pode ser vivido. E aí, pessoal, para quem tiver, né, hoje aqui, né, óbvio, vou puxar a sardinha para minha brasa, né, que somos nós, Manda, né, a manda gente ver. pode ir combinando, né, uma proposta bem legal para a gente. Roberto, queres falar? É, você falou uma coisa que fala assim, né, que ser psicólogo é nadar contra a maré. Aí eu tenho uma frase que eu gosto de falar ela em todos os lugares. Quem fica vendo os eventos fala da ela vai falar aquilo de novo. E eu vou. Porque se uma pessoa não ouviu, vale a pena ouvir. Que é o seguinte: se amanhã
todas as pessoas acordassem se amando, quantas empresas iam quebrar? Sim, O sistema inteiro, o sistema econômico, o sistema cultural, isso, a é cultura cada vez interessante que a mais. gente não se valide. Então, nadar contra a maré é se validar. Olha, que deveria ser o básico, né? Ah, estou um som errado aí. Então, isso é muito legal para estudar nisso também, na fenomenologia, até porque, gente, Sim, é aquela coisa, julgada você vai ser. Então, seja julgada fazendo quem você é e o que você gosta, e não tentando isso. se adequar. Roberta, tu já é profissional? Tu é formada já? Eu formo no meio do ano, mas eu já trabalho com isso há 15 anos. Ah, tá explicado. Que legal, Roberta. E aí, vê, pessoal, né? Óbvio que eu tô falando muito fenomenologia, humanismo, né? Mas vamos entender que para quem tiver aberto, porque vê, esse conhecimento, ele perpassa a faculdade. Vocês podem ser de qualquer abordagem, né? E ter um olhar mais humanizado para a coisa. Foi muito importante no decorrer da história humana essa crítica, né? O nascimento do humanismo. Mas como vocês serão, não depende apenas da abordagem. Era isso que eu queria trazer para vocês, né? Que vocês se sintam tocados, né? E possam ir levando isso, né? Independente da abordagem, né? Serão E muito eu apoio o bem-vindos. seu grupo, gente, não importa a sua abordagem, ali é para você estudar. Fenomenologia, existencialismo e humanismo não quer dizer que você vai pegar, trocar de abordagem, mas você vai Isso. acrescentar coisas que eu falo o seguinte, esse negócio de abordagem também parece que a divisão de, como é que fala? De tentar guardar uma área inconsciente, só pode falar se for psicanálise, não sei o que, só pode. Gente, são todas Somos pensamentos psicólogos. humanos que devem ser usados a favor do ser humano que você está olhando ali na sua frente. Então, tudo que você Uhum. puder agregar, você não precisa sair de uma abordagem, mas você conseguir entender o que que é uma fenomenologia, você olhar para a pessoa e esperar ela te dizer quem é, ao invés de você já estar ali pronto para dizer para ela quem ela é, e isso a gente aprende com a gente mesmo também, né? Ó, a Maitê levantou a mãozinha primeiro, a Natasha depois. Pode falar, Maitê. Boa noite, professor. Boa noite, Boa Roberta. noite, Maitê. Bom, parabéns pela palestra. Eu gostei muito. Na verdade, a minha dúvida é sobre a lista de presença, porque eu respondi todo o formulário, só que não está enviando. E aí eu não sei como eu faço. Aí é com a É, Roberta mesmo. não, Faço nem aí é melhor ideia. você perguntar no grupo, chamar, marcar algum administrador do grupo que você participa, ou então, Roberta, eu fico Henrique, no você final para olha. auxiliar. Oi? Eu fico no final para auxiliar quem Tá, tiver então quem problema. tiver problema com o certificado, deixa para depois que o Henrique vai estar aqui. Tá bom, obrigada. Natália, Oi, a minha pergunta é que eu sou aluna do primeiro, né? Do primeiro ano, e eu queria saber isso, de como é essas abordagens, porque falaram sobre psicologia de TCC. Eu não entendi o que que é psicologia de tá, TCC, o que é essas. Eu tá, não é até entendi o que porque é dá uma psicologia dúvida de mesmo, né? TCC, Porque existe o psicologia TCC humanista. final. Ó, TCC é teoria cognitivo comportamental. É um dos, como é que fala? Como é que fala, Rodrigo? Você usou essa palavra lá para falar dos seus. Comportamental, A corrente que isso. sai da É uma forma comportamental. de E isso vai trabalhar ter a muito. psicologia. As abordagens mesmo são psicanálise, humanismo e comportamental. Só que elas têm esses adendos, essas transformações, essas correntes que crescem delas e tal. E aí, por isso que é tão importante marcar para não confundir, porque a gente fica doido sem saber o que é o que. São É como três. se Isso. fossem abordagens para usar com uma pessoa, por exemplo, educação positiva, educação comportamental, é tipo isso? Não, não. Me Não, que aí repita a teu gente nome, por entra. favor. Pode falar, Rodrigo. Como é teu nome? Natasha, Natasha, bem-vinda, né? Espero que você esteja obrigada. gostando de psicologia. Natasha, a Sim. psicologia, sobretudo a clínica, né, ela vai se desdobrar, né? Ao final, ou perto do final do teu curso, você vai escolher uma forma de trabalhar o encontro clínico. E aí temos algumas formas.
né? Gestalt terapia, ACP, TCC, psicanálise, e cada uma delas foi o que eu tentei fazer hoje minimamente, né? Parte de algum lugar. E desse algum lugar, pronto, a humanista, ela parte principalmente da filosofia, a TCC do comportamento humano. E aí é preferível, né, que cada sujeito escolha ali, né, por identificação, a própria forma, né, de interpretar, né, como é que você sente a psicologia. E aí você vai aprofundando cada vez mais. Talvez não seja agora, você é do primeiro ano, ali conheça muitas, né, e depois você aprofunda. A que mais vai fazer sentido para você de trabalhar naquela perspectiva. Mas pode usar mais de uma se eu quiser, ou se eu precisar. Aí, né, vai ser importante que você domine uma e, independente das outras, ali, você saber o que fazer, né, dentro da própria abordagem. Isso é todo A um segunda. evento inteiro para conseguir te responder isso. A gente vai Ah, tá. colocar no YouTube o Introdução à Psicologia, que é isso, mas só para você ficar tranquila, são três opções que você tem. A partir do momento que você escolhe uma das três, aí tem vários desdobramentos dentro dela. Esse TCC, por exemplo, você teria escolhido comportamental e aí você teria ido para um lado da TCC, entendeu? Ele seria dentro da abordagem comportamental. São três só. Então é isso. A gente já teve psicanálise, humanismo e comportamental semana que vem. Aí, por enquanto, fica só com isso na sua cabeça. Relaxa, você já está. A terceira pergunta, outra pergunta, alguém fez nas perguntas aí. Mas se o paciente tiver condutas erradas e faz coisas ruins para outras pessoas, o humanismo funciona para ele? Alguém perguntou aí nas perguntas e eu quis saber a resposta. Eu não entendi a pergunta e também já vou precisar ir me despedindo. Ah, tá. Na hora da É aula, que- né? Eu fico, Isso. eu respondo o que eu já tenho, já estava deixando você responder, mas eu respondo. Gente, um prazerzão, né? Agora Rodrigo, também vou para minha obrigada, viu? aula. Demais. Todo mundo amou. Você é, ó, meu estilo de palestrante também, adoro. E a gente Oi, vai te Rodrigo. mudar. Já vamos Oi, pensando em novos. licença, eu tinha uma perguntinha bem rápida para o Rodrigo. Eu só queria saber se ele tem LinkedIn e Não, se se, não sei, né? Tu tem se eu tenho LinkedIn? LinkedIn, gente, um dos meus potenciais não é tecnologia. Né? Estou me trabalhando para isso aí também, né? Isso aí não é o meu ponto forte. Mas obrigado pela colocação. Já estou aqui com a nota mental. Gente, que prazer estar com Tchau, vocês. tchau. Até a Beijo, próxima. Rodrigo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Ó, gente, então, quem perguntou isso em relação ao paciente, não é nem o